E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro. Estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do No Cinema com o João Pedro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um dos filmes mais aguardados de 2024, que é Duna Parte 2, dirigido pelo Denis Villeneuve. Bom, ele é um filme do gênero épico ou ficção científica. Ele é uma sequência do filme de 2021, Duna, ou agora conhecido como Duna Parte 1, e ele adapta a segunda metade do romance do Frank Herbert, publicado em 1965, né? Bom, Duna Parte 2 continua de onde a Parte 1 acabou e dá prosseguimento à jornada de amadurecimento do Paul Atreides, que é o personagem do Timothée Chalamet, enquanto ele luta para pertencer à tribo dos nativos de Arrakis, que são os Fremen, e ele tenta lhe juntar um exército para embarcar em uma batalha contra a família rival dos Harkonnen. E isso acaba caminhando para a confirmação de uma profecia muito antiga. Bom, eu estava com expectativas muito altas para ver Duna Parte 2, porque eu terminei de ler o romance antes da Parte 1 estrear, e é um livro muito complexo, mas ao mesmo tempo muito recompensador, porque ele tem muitos conceitos que parecem ali só estar ali para exposição, mas na segunda parte tudo ali se encaixa muito direitinho e é um livro muito completo. E eu achei a parte 1 uma adaptação muito bem feita, muito fiel da primeira metade do livro, então eu fiquei muito animado para ver como é que o Denis Villeneuve iria concluir a adaptação do primeiro livro, né? E de vez em quando surgem filmes que são tão grandiosos em escala e tão bem executados que eles acabam colocando padrões absurdamente altos para qualquer filme que vai vir depois. Então, Duna Parte 2, para mim, é o novo padrão para os blockbusters de ficção científica. Para mim, é a melhor experiência cinematográfica depois de Vingadores Ultimato. É um negócio que você precisa ver na maior tela possível. Então, vamos dividir em partes. O roteiro. O roteiro, ele é muito bom, adapta a segunda metade do romance de uma forma louvável, de uma forma muito apaixonada, e isso acaba refletindo a reverência que o Denis Villeneuve tem em relação ao livro. Uma coisa muito interessante, porque eu tive a sorte de estar no painel da CCXP 2023, onde o Denis Villeneuve, o Timothée Chalamet, a Zendaya, o Austin Butler e a Florence Pugh estavam presentes, inclusive foi lá que eu consegui essa camiseta. E uma coisa muito interessante que o Denis Villeneuve falou é que Duna Parte 2 funciona muito bem como um filme solo, ou seja, você não precisa necessariamente ver Duna Parte 1 para entender a Parte 2, porém, vai ser uma experiência muito mais rica caso você tenha visto a Parte 1. E isso é muito verdade, porque tem uma recapitulação bem coesa, bem ali compreensível do que aconteceu em Duna Parte 1, mas vários conceitos que são apresentados em Duna Parte 1 são aprofundados e chegam ali numa espécie de conclusão na Parte 2. Então, as duas afirmativas ali do Villeneuve estão certas, porque, enfim, funciona como um filme solo, mas é uma experiência muito mais rica caso você tenha visto a Parte 1 antes, porque muitas coisas que talvez não tenham feito sentido só de ver a parte 1 vão fazer total sentido na parte 2. Então, a minha recomendação é: vejam a parte 1 antes de ver a parte 2. É isso. Bom, o roteiro continua com o amadurecimento do Paul Atreides e a luta interna que ele tem ali dentro de si, porque ele está dividido entre seguir o coração dele, né, influenciado pelo pai dele, que também governava a casa Atreides com o coração, e motivado também pelo interesse amoroso dele na trama, que é a Chani. E a outra vertente é que ele também se vê dividido em cumprir com a profecia das Bene Gesserit, né, que são as sacerdotisas da trama. E isso é bem motivado pela personagem da mãe dele. E esse dilema é basicamente o que direciona a trama, que é muito bem calculada, tem um tempo de duração aí de 2 horas e 46 e você simplesmente não sente
a duração do quão envolvente que essa trama consegue ser. Um diferencial da parte 2 é que ele tem, a parte 2, né, tem bastante cenas de ação, tem muito mais cenas de ação se comparado com a parte 1, e o mais interessante é que a grande maioria dessas cenas de ação são lutas corpo a corpo, ou seja, isso injeta um caráter mais realista à violência, e isso é, para mim, bem mais envolvente do que, por exemplo, lutas de naves espaciais que claramente não conseguem, não podem acontecer na vida real, né? Mas ali as lutas corpo a corpo são bem realistas, são bem ali pé no chão e são de roer as unhas, é sério, é muito bem feito. Bom, porém, além da cena de ação, né, o filme tem um diferencial que é a abordagem de temáticas como a fé e a vingança. E isso faz com que Duna Parte 2 seja um blockbuster surpreendentemente complexo. Bom, primeiro, a temática da fé, que é bem fundamentalista, diga-se de passagem, ela é abordada como uma faca de dois gumes. Se duas pessoas têm ali as mesmas crenças, a fé aproxima essas duas pessoas. Porém, se tiverem crenças diferentes, a fé afasta. E isso é uma fonte muito rica para conflitos ao longo da trama e é expressa através de vários personagens. Tem ali um conflito entre as tribos do norte e do sul dos Fremen e esse conceito da fé é uma fonte muito rica para conflitos entre essas duas tribos, né? E isso acaba também auxiliando no desenvolvimento do Paul Atreides. A gente tem aí a abordagem da vingança como um ciclo infinito de violência que modifica o desenvolvimento dos personagens e até modifica o olhar do espectador em relação a esses personagens. Eu achei uma abordagem da vingança, né, aqui muito parecida com a que teve, por exemplo, em The Last of Us Part 2, o videogame, porque certas coisas acontecem no enredo que fazem a gente ver alguns personagens com outros olhos. E a mesma coisa acontece aqui de uma maneira muito eficaz. Bom, certas cenas são verdadeiros presentes para aqueles que leram o material fonte e elas servem tanto como easter eggs, né, só para presentear os fãs mesmo, quanto vislumbres para um possível futuro da franquia. Bom, uma dessas cenas que eu vou falar aqui não tem nada a ver com spoiler, mas é uma coisa que eu sempre imaginava como que iria acontecer, é uma coisa que eu estava esperando desde o primeiro livro. Tem um personagem aqui, que o nome dele é Gurney Halleck. Ele é um dos mestres que treinaram o Paul na arte das lutas, né? E ele toca um instrumento bem frequente no livro que chama Belisset. A gente não vê esse Belisset na primeira parte da adaptação, né, em Duna Parte 1, mas a gente finalmente vê na parte 2 e eu fiquei muito feliz de ter visto isso, porque era uma coisa que eu imaginava, tipo, como é que é esse instrumento, como é que é o som dele, que tipo de música que o Gurney compôs, e tudo isso é respondido de forma louvável em Duna Parte 2, então eu amei isso. E o final é muito interessante, porque ele não só fecha a trama do primeiro romance de uma forma muito completa, muito satisfatória, mas ele também toma algumas liberdades criativas para abrir uma brecha que pode levar à adaptação do segundo livro, que é Messias de Duna. Inclusive, é uma adaptação que já é planejada, o Villeneuve já está escrevendo o roteiro e quase todos os atores, tipo assim, estão de pé para filmar esse filme. Eu dei uma pesquisada, parece que vai ter um pulo temporal de 12 anos entre o primeiro romance e o segundo romance, então eu acho que não deve esperar esse filme tão cedo, mas eu realmente espero que aconteça porque esse gancho me deu muita vontade de ver, ou talvez até ler, o que vai vir depois, né? Então, o elenco é uma obra-prima à parte, porque a gente tem a melhor performance do Timothée Chalamet, enquanto que na primeira parte o Paul dele era bem incerto, bem duvidoso em relação ao destino dele, né, ao lugar dele na história de Arrakis, é que ele é bem mais confiante, bem mais convicto, tão convicto que chega a ser assustador. Então eu gostei muito da performance, do desenvolvimento dele. A gente tem ali um cabo de guerra entre as personagens da Zendaya e da Rebecca Ferguson, porque
elas duas influenciam o Paul Atreides do Timothée Chalamet em diferentes ideologias, digamos assim. A Zendaya tem uma atuação muito mais sutil e ela apela para o lado mais sentimental do Paul de uma forma muito eficaz. Ela é uma baita atriz e isso daqui só reforça isso. Enquanto a Rebecca Ferguson tem uma convicção quase sobrenatural e assustadora para fazer com que o Paul cumpra com a profecia das Bene Gesserit, né? E são duas performances fantásticas que complementam a performance do Timothée Chalamet. Então é incrível, elas duas são incríveis. Inclusive não vai me surpreender se essa parte do Duna tiver o diferencial no Oscar de ter algumas indicações em atuações, porque realmente as atuações desse filme são diferenciadas. Então, tem uma maior agência ali por parte do personagem do Javier Bardem. Ele teve um papel muito coadjuvante no primeiro filme. Aqui ele já tem um papel mais central. E ele não só serve como um alívio cômico bem-vindo na trama, mas ele também aprofunda as temáticas da fé, o que é muito interessante de ver. E entre as novidades do elenco, o destaque, claro, é o Austin Butler como o Feyd-Rautha Harkonnen, né? Ele é o sobrinho do Barão Harkonnen, ele é o antagonista principal da trama. E ele é tão sádico quanto eu imaginei que ele seria no livro. Ele é um antagonista perfeito para o protagonista do Timothée Chalamet. Ele resolve tudo através da violência bruta. Ele é uma pessoa que injeta o temor imediato nas pessoas ao redor dele, porque tipo, se você disser alguma coisa que é contra a vontade dele, ele vai lá e corta sua garganta sem hesitar. E era dessa maneira que eu esperava que o Feyd-Rautha fosse, e eu fiquei muito satisfeito com a performance dele. Porém, eu achei que a Florence Pugh, que é sempre ótima, ela tem papéis extraordinários e esse daqui não é uma exceção, mas infelizmente ela teve muito pouco material para sustentar ali o desenvolvimento da princesa Irulan, né? Tudo bem que ela não tem um papel tão proeminente no primeiro livro, embora ela seja ali uma narradora indireta, e ela também narra a parte 2 da adaptação, mas do jeito que ela foi retratada, parece que ela foi só ali um elemento para servir como triângulo amoroso entre o Timothée Chalamet, a Zendaya e a personagem dela, né? Então, provavelmente ela vai ter um papel de mais destaque em Messias de Duna, como eu já pesquisei e o Villeneuve confirmou que sim, ela vai ter muito mais agência em Messias de Duna. Porém aqui ela deixou, não ela, né, mas o roteiro deixou um pouquinho a desejar do desenvolvimento dos personagens dela e não aproveitou os talentos dela direito. Porém, essa é a única ressalva que eu faço, mas nem uma ressalva negativa, porque eu gosto muito da Florence Pugh e eu queria ter visto muito mais da personagem dela. Mas é assim o material fonte, então eu não reclamo. Tecnicamente, esse filme é simplesmente impecável. Ele consegue elevar os padrões já altos que o primeiro filme já teve. A direção de fotografia do Greig Fraser é fantástica. Ele vai ganhar o segundo Oscar dele por causa da direção de fotografia desse filme, porque ele consegue concentrar nos diversos cenários do longa de uma maneira igualmente concentrada. Eu gostaria de fazer um destaque para as cenas ambientadas em Gied Primo, que é o planeta dos Harkonnen. Elas são filmadas com câmeras infravermelho, e isso dá um contraste muito vívido entre o preto e o branco, e acaba sendo a antítese perfeita para os tons mais vibrantes, mais vivos de laranja e azul que predominam em Arrakis. Então, visualmente, o Greig Fraser consegue traduzir as ambientações do Frank Herbert de uma forma perfeita. A gente tem o design de som, que é primoroso, em especial nas cenas de ação. Por exemplo, tem uma cena de facas, uma cena de luta de facas, que não tem trilha sonora, só tem ali o som das facas batendo uma contra a outra. Parece uma partida de tênis do quão concentrada aquela cena né, no aspecto da ação, né?
E outro exemplo de como o design de som é maravilhoso no filme é nas cenas onde os personagens usam a voz. Para quem não sabe, a voz é um aspecto das Bene Gesserit que permite que elas usem modulações diferentes da voz delas para ordenar as pessoas a fazerem coisas que elas mandam. E o som consegue tipo reverberar nos alto-falantes do cinema, né? E isso acaba tipo assim, causando um arrepio no espectador. É um negócio muito imersivo. E eu gostei bastante do design de som. Provavelmente também vai levar o Oscar em 2025 e vai ser completamente merecido. A trilha sonora original do Hans Zimmer evolui em comparação com o primeiro filme, sendo um componente sonoro perfeito para a jornada de amadurecimento do Paul como Fremen, né? A gente tem ali a presença de cantos e instrumentos tribais ali simbolizando os Fremen, e eles se juntam muito em orquestras para injetar tensão às cenas em que a trilha sonora é colocada, né? Em especial nas cenas de ação. Tem algumas cenas de ação que são amplificadas, né? O efeito delas é amplificado pela trilha sonora e de qualquer jeito, gente, é do Hans Zimmer, não tem erro. E por fim, os efeitos visuais são uma verdadeira aula de como retratar aspectos fantásticos de uma forma realista. Eu exemplifico isso através das cenas dos vermes de areia, porque embora eles sejam de CGI, né, tem uma parte ali que é de CGI, esses vermes têm muita textura. Quando a gente dá ali um zoom nos corpos deles, eles têm muita textura. E parece que eles são reais, sabe? Tipo, essa que é a maior proeza dos efeitos visuais de Duna Parte 2. Ele faz coisas que claramente não são reais parecerem reais. E também tem o aspecto dos soldados do Império, né? O Sardaukar, porque eles usam armaduras que permitem que eles flutuem e voem. E isso claramente não aconteceria na vida real, mas é feito de uma maneira muito bem feita, aqui através tanto de efeitos práticos quanto de computação gráfica. Então, outro Oscar aí garantido para Duna Parte 2 em 2025. E, bom, é isso. Resumindo, Duna Parte 2 é um espetáculo narrativo e visual que aborda temáticas muito profundas e também entrega muito nas cenas de ação. E isso acaba fechando o enredo do primeiro romance do Frank Herbert com chave de ouro e dá ali algumas pistas muito bem colocadas para um possível futuro da franquia, o qual eu realmente espero que aconteça. Esse, até agora, é o melhor filme de 2024. Assistam na maior tela possível. Eu fecho com uma nota 10 de 10, não podia ser outra. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Falou!